bacana até. A gente pode até ler todo, né? Até o versículo 17, mas a base que eu quero aqui falar com vocês, porque salvei meus olhos, esse versículo 12, o 13 e o 14. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo, porque vocês conheceram aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo, porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Tá, é essa base que nós vamos aqui escorrer, mas eu quero ler também o 15, tá? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Versículo 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse texto é muito interessante porque eu peguei uma frase, irmãos, e ela diz assim: você jamais chegará à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos, apenas assistindo às lives, como um espectador passivo. A ideia dessa frase é assim: não adianta apenas participarmos de um culto, se não formos ativos, se não buscarmos uma melhoria contínua, se não melhorarmos uma conduta, se não crescermos com tudo que nós estamos ouvindo. Porque o texto nos mostra, aqui em 1 João capítulo 2, do 12 ao 14, fases ou estágios de um crescimento na vida. Pedro também fala sobre isso, tá? Pedro também fala sobre isso, e Paulo também fala sobre isso. Aliás, Jesus também falou sobre isso, quando ele falou da parábola ali do semeador. São fases na vida, e podemos entender como fases de uma vida, de um viver diário. Então nós encontramos aqui filhinhos, né? O primeiro estágio é de filho, de criança, de alguém pequeno, de alguém que ainda não é maduro o suficiente. Filhinhos, eu vos escrevi, ele diz, eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados. É interessante que quando a gente chega na fé, e a Bíblia chama isso de novo nascimento, Jesus falou que é necessário nascer de novo, e 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 fala que nós devemos ir nos alimentando com leite, né? E com esse comportamento, esse alimento, a gente vai crescendo. A gente entende aqui que a gente compreende que nossos pecados foram perdoados. Eu acho que isso é notório em todo aquele que nasce de novo. O filho ou a criança entende que o seu pecado foi perdoado. O filho, ele entende que ele nasceu para uma nova realidade. O filho, a criança, entende que tem uma filiação. Ele reconhece seu pai e a sua mãe. Por isso o filho reconhece Deus como pai. O filhinho reconhece a Deus como pai. Ele reconhece que o seu pecado foi perdoado. Ele tem noção que os seus pecados foram perdoados. Mas ainda assim, com essa noção de pecados perdoados, o filhinho não consegue vencer os pecados. O filhinho não consegue, irmãos,
ele tem dificuldade em vencer o pecado. Embora ele reconheça e tenha noção que os seus pecados foram perdoados, mas apesar de saber disso tudo, ele tem dificuldades para lidar com os pecados que vêm a ele toda hora, em todo instante, e ele não consegue lidar com isso, ele não consegue lidar quando as adversidades chegam, quando os problemas acontecem, quando as coisas não vão bem, então ele não tem maturidade suficiente. A ideia de filhinhos aqui é alguém que precisa ser cuidado o tempo todo, alimentado, o tempo todo recebendo nutrição espiritual. Porque embora ele entenda que nasceu para uma nova realidade, embora ele entenda que Deus é o seu pai, ele consegue enxergar isso, que Deus é o seu pai, ele consegue enxergar, ele tem a noção no seu coração que Deus perdoou os seus pecados, todavia, entretanto, ele não consegue lidar com as questões exteriores sem se abalar. Então o tempo todo ele precisa de cuidado. Quando a adversidade chega, ele se mostra fraco. Quando a adversidade vem, quando os problemas chegam, ele se mostra incapaz de solucionar tais problemas. Porque ainda é uma criança que precisa de cuidados, que precisa ser ensinada. Então, João está dizendo isso. Filhinhos, vós filhinhos, eu vos escrevi. Eu escrevi para vocês. Eu falei com vocês. Por quê? Porque vocês entendem que seus pecados foram perdoados pela graça que é em Jesus Cristo. Então, essa é uma fase da vida. E isso é interessante por quê? Porque embora a criança ouça a palavra, é interessante porque nós estamos filmando alguns vídeos infantis, né? O pessoal do Ministério Infantil está filmando algumas pregações infantis. E a gente tem que ser muito didático nisso, né? Muito lúdico. Porque uma criança não consegue ficar parada como você, me ouvindo por uma hora. Tem que ser muito bom. Então tem que ser algo mais conciso, mas que entra profundamente no coração dela. Então ela aprende através de ouvir a palavra, mas nem sempre a palavra permanece nela. Ela pode lembrar de tudo que foi lúdico. Então se expõe muitas coisas, né? As meninas se vestem a caráter. Elas fazem coisas para chamar a atenção das crianças. Porque a palavra em si, embora ela escute a palavra, viu? Embora ela ouça a palavra, ela consegue, por causa do tempo de maturidade, ela consegue guardar mais aquilo que é lúdico, aquilo que é visível. E isso é um grande aprendizado aqui. Porque os filhinhos, a criança, embora ela leia a Bíblia, embora ela ouça a palavra, nem sempre a palavra permanece. E isso aqui fala de filhinhos. Parece não, esse texto é muito atual. O texto continua a nos dizer, queridos irmãos, que embora os filhinhos tenham dificuldade de viver a palavra, de continuar crescendo na palavra, é interessante porque fala assim, pais, e fala jovens, né? Pais e jovens. Então, já que nós falamos de filhinhos, vamos falar de jovens agora. Os jovens, eles entendem que nasceram de novo, eles entendem, têm noção de pecados perdoados, eles conhecem Deus como Pai. O jovem tem essa noção. O jovem já não é mais a criancinha, ele é alguém, porque está escrito aqui, versículo 13 e 14, jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Venceram, não vencerão, venceram, atual, presente, o maligno. Olha aqui, lá embaixo de novo, jovens, eu lhes escrevi, versículo 14, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece. E novamente João fala, e vocês venceram
o maligno. Então isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque o jovem tem essa característica de ser forte. Sabe que eu aprendo com isso? Que o jovem, ele começa a ter a capacidade de permanecer em santidade. E quando se permanece em santidade, o jovem, e quando eu falo jovem, não estou falando de idade agora, idade fisiológica, estou falando de idade espiritual. A gente usa esse texto aqui, a Michelle está aqui, e usamos esse texto muitas vezes para falar acerca da força, a robustez dos jovens. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando fala que o jovem é forte, está falando assim, que o jovem ele agora tem, sabe, a capacidade de ouvir a palavra e a palavra permanecer nele. Porque é o que está escrito aqui, a palavra permanece em vocês. O jovem, espiritualmente falando, é aquele que tem a capacidade agora de guardar a palavra de Deus. Já não é mais criança, então ele já não está se alimentando mais com leite. Ele está comendo algo mais sólido. Eu peço até que os irmãos que estão aqui, se puderem me ajudar, vamos passear um pouco na Bíblia? Fala, sim, pastor. Sim, pastor. Por favor, abre o texto comigo em Hebreus 5. Aos Hebreus capítulo 5, versículo 11, 12, 13 e 14. Quem achar, por gentileza, pode ler, tá? A pastora está ali já com o microfone. Elas estavam procurando estar lá. Glória a Deus. Fala no microfone, para sair aqui na live. 5 do 11 ao 14. Paulatinamente. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas, porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhe ensine a primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança, e não tem experiência para saber se está certo ou errado. Olha aí. Porém, a comida dos adultos, aquele que precisa de leite ainda é criança, ele não consegue ter o discernimento. Então agora eu estou falando com você, daqui a pouco você continua, fica aí, a gente vai usar. Eu estou falando com você, meu irmão, porque não adianta a gente achar que Deus vai transformar a nossa vida se a gente não se abrir para isso. Se eu e você não buscarmos querer crescer na graça e no conhecimento, como o apóstolo Pedro fala, em que nível de maturidade nós vamos chegar? Filhinhos, jovens ou pais? Então, pensa comigo. Deus te chamou. E quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Então, Ele nos dá alimento, correto? E o alimento é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus lá no deserto, quando foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, Ele citou um texto de Deuteronômio, dizendo assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, do que você está alimentando nesses dias? Qual tem sido o seu alimento cotidiano e diário nesses dias? Tem recebido de Deus o maná? Ou está buscando comer qualquer tipo de alimento? Os alimentos que você come têm trazido desenvolvimento ao teu espírito e à tua alma? Ou tem te dado indigestão? Então isso é importante por quê? Porque eu pensava nisso hoje. Porque a gente parece que vê as pessoas com os mesmos velhos comportamentos de sempre. E isso é um problema, porque se isso partir de nós também, então a gente não aprendeu nada com isso tudo.
Amém ou não? Amém. Então, continua, Jonathan, por favor. Porém, a comida dos adultos é forte. Esse é o versículo 14. 14. Hebreus 5, 14. 14. Porém, a comida dos adultos é forte. A comida dos adultos é o quê? Forte. Forte. Pois eles praticam e sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Porque eles praticam, colocam em ação, prática. Eles decidem e agem. Prática. Então tem como discernir o que é bom e o que é mal. Acabou? Tem como discernir o que é bom e o que é mal. Então o jovem começa a entrar nessa categoria. Tá? De discernir o que é bom e o que é mal. E isso é maravilhoso, por quê? Porque com isso eles conseguem vencer o maligno. Esse segundo estágio, a Bíblia diz que já nos dá vitória contra o maligno, por tudo aquilo que é mal. Por quê? Porque agora entra discernimento, que a Bíblia chama de dom. Discernimento, saber diferenciar entre o certo e o errado, ter consciência das minhas ações e atitudes. Isso chama-se responsabilidade. O jovem passa a ter responsabilidade. É ruim quando você vê um jovem, agora falando naturalmente, um jovem que não se torna responsável. Porque eu, com os meus 16, 17, 18 anos, eu queria sair para o trabalho para ajudar meus pais em casa. Porque eu me sentia responsável por aquele lar também. Então o jovem, naturalmente, ele vai se tornando responsável. E essa responsabilidade vai mostrando a ele que nível de maturidade ele está. Na sua juventude espiritualmente também é a mesma coisa. O jovem aqui, o jovem espiritual, ele é forte por quê? Por que ele é forte? Porque agora ele tem responsabilidades com o sagrado. Ele tem responsabilidades com aquilo que é divino. Ele tem responsabilidades com o reino de Deus e com a justiça. Quem é o jovem? O jovem é aquele, irmão, que tem a responsabilidade de manter a sua vida firme no Senhor, que não abre exceções, que olha somente para Jesus, que não aceita os convites do Satanás, mas permanece firme, porque a palavra de Deus está enraizada no coração do jovem. Espiritualmente falando, o jovem é aquele que consegue dizer não quando todo mundo diz sim. O jovem é aquele que consegue pensar quando todo mundo não pensa. Ele é diferente exatamente por isso. Por isso ele começa a ter discernimento. E o discernimento lhe faz forte. E a palavra de Deus começa agora a permanecer dentro dele. E ele é capaz de começar a dar os primeiros frutos. É aquilo que diz lá em Mateus 3, versículo 8. Produzir frutos dignos de arrependimento. Oh, amados irmãos, então agora ele não cai em lorotas. O que ele quer é buscar a Deus. O que ele quer é o batismo do Espírito Santo. E quem é batizado do Espírito Santo se torna um ser diferente. O coração muda. O coração muda. Muda. Se o nosso coração não mudar, irmãos, Deus não habita em nós. Porque agora aquelas coisas do Espírito, buscai as coisas que são de cima, diz Paulo, e não as de baixo. Agora eu quero é Deus. Então meu comportamento aqui não vai ser mais um comportamento mundano, um comportamento, irmãos, que não tem vida com Deus. O jovem, espiritualmente jovem, ele quer orar, ele quer falar com Deus. Não importa se tem uma pessoa ou se não tem ninguém ouvindo ele quer ser a audiência de uma só pessoa. Oh, e essa uma só pessoa é Jesus de Nazaré.
força do jovem. Oh, aleluia. O jovem sempre foi visto nesse versículo, sempre forte, forte, não é nada disso. Tem um monte de jovem fraco. Fraco, 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 fraco. Maria vai com as outras. Cabeça pequena. Não sabe o que é da vida, não tem propósito de viver. Não encontrou, sabe, propósito de vida. Então não sabe o que vai ser da manhã. Então quer fazer tudo hoje. Mas tem jovem que é diferente. Tem jovem que é diferente, você sabe disso. Tem jovem que é diferente. Todo mundo diz não vale a pena. Ele fala assim, estudar vale a pena. Eu vou vencer nessa família. Eu vou buscar alguma coisa melhor. É o cara que não se envolve com nada. É o cara que não engravida a filha do vizinho. Sabe, é a menina que se comporta como tal, tem dignidade. Ah, amados irmãos, e tantas vezes a gente pensa que esse texto está falando de força física. Não é força física, é força espiritual, é o que está guardado lá dentro. Oh, aleluia. Então agora o jovem começa a dar frutos. E naturalmente, jovens não pensam em ter filhos. Naturalmente. Mas ele dá fruto. Mas está tão avançados os dias que os jovens estão dando muitos frutos. Estão tendo filhos. E eu não falo agora fisicamente, não são filhos físicos. Os jovens estão tendo filhos espirituais. Por quê? Chegou outro estágio aqui, meninos. Ser pai. Porque era criança, se tornou jovem e agora se torna pai. Quem é o pai? O pai é aquele que tem poder de gerar. O pai é aquele que tem poder de colocar filhos no mundo. Esse é o pai. E está escrito aqui, ó. Com essa palavra, né, gente? Ó, pai, eu lhes escrevi porque vocês conheceram. Presta atenção. Vocês conheceram aquele que é desde o princípio. O pai é maduro. O pai conhece. Isso é extraordinário, porque o pai, quando se fala pai aqui, está falando de maturidade, sabe? Alguém que chegou à estatura de varão perfeito. É interessante isso. Onde você tirou isso, pastor? Efésios capítulo 4. Efésios 4. Efésios 4. Paz. Versículo 13. Alguém achou aí? Efésios 4, 13. Efésios 4, 13. Não, eu sei que vocês estão bons, eu sei. Vocês estão treinados. Efésios 4, 13. Não, Efésios. Aí está em Filipenses. Efésios 4, 13. Aleluia. Efésios 4, 13. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento, Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia. Repete para a gente, moça, bem alto. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Vejam só o nível dos pais. Olha uma frase que eu peguei de Charles Spurgeon. Na juventude aprendemos. Na juventude aprendemos. Na maturidade, na paternidade, compreendemos. Na juventude aprendemos. Mas na paternidade, na maturidade, nós compreendemos. Uau!
embora o jovem, né, a criança, os filhinhos, os jovens, o jovem não tem ainda uma percepção perfeita, e ele está crescendo, porque está em desenvolvimento. Quando chega na idade de pai, de se tornar pai de alguém maduro, é alguém que conseguiu permitir que Deus reproduzisse Cristo nele. É o que a Bíblia diz, Efésios 4,13. Varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Cristo. Varonilidade. O que é varonilidade, irmãos? Não está falando da força masculina, de um ato de reprodução, nada disso. Varonilidade está falando de maturidade, de crescimento. Chegou no nível esperado. De que nível você é? O varão varonil não é aquele que reproduz. Varão reproduz muito, falando de uma vida sexual. O varão varonil é aquele que chegou no estágio desejado, pronto para ser Cristo nessa terra, para viver as ações de Cristo aqui na terra. É isso que Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Então o varão, o homem, o pai, ele agora, ele é Cristo na terra. Cristo, Deus reproduziu seu Filho nesta pessoa que se tornou madura espiritualmente. Então ele é capaz de perdoar. E ele é capaz de pedir perdão. Isso não lhe é sacrifício. Porque agora chegou na estatura. Ele agora, irmãos, ele quer paz e não mais guerra. Ele quer viver e não morrer. Embora para ele o morrer é ganho e o viver é Cristo. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Eu acho que a igreja traz inspiração mesmo. Aleluia, gente. Então isso é maravilhoso porque agora eu tenho um conhecimento profundo de Deus. Eu consigo ler a Bíblia e ouvir a mensagem. Eu consigo absorver os ensinamentos. Eu agora não preciso mais que alguém fique me ensinando. Pelo contrário, agora eu sou capaz. Eu sou capaz de levar outros a Cristo, de ensinar outras pessoas a serem melhores. É esse estágio que Deus quer que a gente chegue, de conseguir levar outras pessoas a serem boas pessoas, a serem pais espirituais para outras pessoas, para que essas pessoas, queridos, possam também entrar em maturidade, se tornarem melhores, quando outrora eram, agora já não é mais. Existe um texto assim que me lembra aqui, acho que agora é Filipenses. Deixa eu lembrar ele aqui. Aleluia. Acho que está em Filipenses. Será que eu me lembro dele? Aleluia. Glória a Deus. Não, acho que é Efésios mesmo. Fala assim, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Deve ser Efésios 4. Alguém acha para mim? Tá? Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. 4:17 de Efésios, é isso? Sou quem a ler, né? 4:28, é isso? 4:28. É isso aí mesmo, ó. 27 diz. Ó, o 26. Olha. Meu Deus. 25. Portanto, cada um de vocês abandone a mentira
e fale a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros uns dos outros, do mesmo corpo. 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo, não deem oportunidade para o diabo vos tentar. 28. É esse o texto. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, amadureça, vai ganhar o seu pão honestamente, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver com necessidade. Isso é madurez cristão. Isso é um comportamento que eu desejo chegar, meus irmãos. Eu quero chegar. E eu luto para quando tudo isso passar, isso vai passar, eu chegue lá do outro lado. E vocês também, com pessoas muito melhores, cristãos melhores, prontos para fazer o que é honesto com as mãos, prontos para ajudar quem estiver com necessidade, repartindo o que temos, prontos para fazer coisas que o imaturo não faz, mas o maduro faz, porque é o certo a ser feito. E o que me chama a atenção, porque o pai cuida. O pai ele cuida ajudando os filhos a se tornarem o quê? Jovens. Não é isso, filhinhos, pais e jovens? O pai ele cuida, ajudando os filhinhos a se tornarem o quê? Jovens. Está entendendo? Porque a ideia é que esses jovens serão os novos pais, a próxima geração. Então, pais dessa geração, ajude-nos a tornar criancinhas em jovens responsáveis. Que quando tudo isso passar, nós tenhamos um grande desafio, amados irmãos. Porque nisso tudo nós amadurecemos e ficamos melhores, curtidos. Nós possamos ajudar as criancinhas, os filhinhos, porque quando fala filhinhos é um diminutivo, é uma forma carinhosa. Filhinho, filhinha, é uma forma carinhosa de se dirigir, porque o pai é assim. Eu dizia ontem na live que a gente precisa encontrar esse Jesus bondoso, misericordioso, esse Deus, esse Pai que se compadece das nossas misérias, esse Pai que é capaz de falar filhinhos, de uma maneira carinhosa, porque Deus não é carrasco, irmãos. Deus não é carrasco da humanidade, pelo amor de Deus. Por que está acontecendo isso tudo, pastor? Porque o homem se desviou de um propósito original. Porque isso são frutos da nossa rebelião. São frutos da rebelião do próprio homem, não é Deus. Não é Deus, irmãos. Agora você vai ver Deus quando a cura chegar. Você vai ver Deus quando as pessoas saem aplaudidas dos hospitais, porque venceram. Você vê Deus quando as pessoas que estão aplaudidas, que saem curadas, elas estão felizes. Você vê Deus, porque esse é Deus da humanidade, o Deus que fica feliz quando alguém vive. Vamos raciocinar com entendimento. A gente vê Deus quando a gente vê pessoas lutando para que outras vivam, e ficando tristes quando pessoas morrem. Você vê Deus. É esse Deus que eu estou pregando a vocês. Um Deus que te ama incondicionalmente, mas também faz a pergunta para nós, porque o julgamento vai chegar primeiro para nós, tá? A Bíblia diz que o julgamento vem primeiro para a casa de Deus. Mas é um Deus que nos pergunta em que fase e que estágio espiritual que você está. Você fala que é um cristão,
Que fase espiritual que você está? Está cheio de nhenhenhé, de manhinha? Ou está se tornando uma pessoa responsável? Ou já chegou a ser pai? E com a gente começa a juntar, começa a cuidar, porque o pai cuida, o pai alimenta. Jesus falou qual é o pai e o filho. Embora vocês sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Qual é o pai que um filho pede um pão ou um peixe, ele vai dar uma pedra, uma cobra ou um escorpião? Não há pai que faça isso, porque é instinto. Pai cuida, pai alimenta. A ideia é que o pai sai para buscar o alimento e trazer para casa. Então esse Deus maravilhoso, irmãos, está querendo nos abençoar o tempo todo. E as bênçãos vêm sobre nós. As bênçãos existem, estão por aí, gente. O reino de Deus, sabe, ele é uma promessa de Deus para nós. Mas porque a gente não recebe muitas vezes? Porque nos tornamos imaturos no nosso comportamento de ideias. E o imaturo, irmãos, por mais que ele seja herdeiro, disse Paulo, ele continua sendo escravo. Ele é herdeiro, mas é escravo por quê? Porque não tem consciência da herança que tem. Quando você tem consciência da herança que tem, o reino de Deus é seu. Porque ele fala, chegado a vocês é o reino dos céus. O reino dos céus é vosso. O reino dos céus é a tua herança. Ele diz isso. O reino de Deus é a tua herança. Quando você é maduro, então pedireis, podereis orar a mim, eu vos ouvirei. Pedirei o que quiser que vos será feito. Tiago fala assim, vocês oram, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Porque ele fala com gente que é imatura, com gente que ainda não tem a consciência, irmãos, de uma fé firmada naquele que vive para sempre, naquele que é desde o princípio. Mas os pais dessa geração, eles conhecem quem é aquele que vive desde o princípio. Aquele que vive desde o princípio é o que formou todas as coisas e em breve voltará. Essa é a esperança, a bendita esperança de todo aquele que ama a Jesus. Paulo diz assim em Tito versículo 3, capítulo 3, é isso mesmo, Senhor? Deixa eu dar uma bisoiada aqui, irmãos. Oh glória, me animei. Aleluia. Aleluia, deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é o 2. Aleluia. Alguém acha para mim aí, vai falar. Tito fala da bendita esperança. Está em Tito. Bendita esperança, a bendita esperança. Hã? 2,13. 2,13. Ah, está aqui, ó. Olha como é tremendo. Versículo 11, Tito 2, versículo 11, 12 e 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Correto? A graça manifestou salvador a todo mundo. 12. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de uma maneira o quê? Sensata, equilibrada, madura, justa e piedosa nesta era presente. Aleluia. Para quê? Versículo 13 responde: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa bendita esperança. E já já ele vai se manifestar. Vai. Ele vai se manifestar, gente. E eu não falo agora a respeito da volta, embora esse texto aqui é escatológico, a volta dele. Mas ele vai se manifestar, ele vai vir, ele vai ter piedade da humanidade. Ele vai ter piedade da humanidade, com toda certeza. E ele vai vir, irmãos, ele vai vir e vai manifestar sua graça salvadora, como sempre. Então se agarre com o seu Senhor. Amém? Deseje ser pai, deseje o crescimento espiritual.
de maneira ardente, um desejo ardente, mas com uma necessidade. O crescimento deve ser um anseio, uma meta a ser alcançada. 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2. E eu termino aqui. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Eu fecho aqui a minha Bíblia. Os pais que se interessam em conhecer a vontade de Deus, a sua soberania, seus decretos maravilhosos. Se o Senhor Jesus viesse agora e perguntasse a você, que nível de maturidade espiritual você está? Qual dos 3 níveis você diria aí? Filhinhos, jovens ou pais? Boa pergunta essa. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo de palavra, esse tempo onde o Senhor nos ensinou e moldou o nosso coração. Que nesse tempo eu peço que o Senhor nos ajude a crescermos nessa graça, nesse conhecimento, a nos tornarmos mais parecidos com Jesus, a andarmos como Jesus andou, a vivermos como Jesus viveu, a agir como Jesus agiu. Ajude-nos, ó Deus, visita-nos, ó Deus, com poder, não com poder apenas que a gente pule ou salte, isso são reações, mas com um poder, Deus, que nos faz amar quem nos odeia, que nos faz viver, meu Pai, para criar líderes, formar líderes, gente que vai crescer, que vai também gerar filhos, e vai cuidar deles, e isso é um ciclo constante. Nos ajude, Pai, me ajude a chegar lá. Isso eu te peço pelos meus irmãos que aqui estão, e os que estão me ouvindo e vendo pela live ou pelo áudio, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado, queridos. Fique com essa mensagem. Que Deus te abençoe. Tá? Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.